Mais uma vez, então, lembrando o que Joana nos diz, o sofrimento que é causado pela nossa imperfeição, pela nossa imaturidade, pela condição do planeta, precisa ser encarado, então, como bênção, como forma de aprendizado. E que não nos percamos nessa felicidade ilusória do mundo material. Não é? Ela, mais uma vez, ela chama que, desde que encontramos o mestre Galileu, é possível perceber os fenômenos dolorosos na existência e que muitos procuram o caminho de Jesus com a ilusão de se libertar das dores da terra, né? É a ideia de que vamos abraçando, né, abraçando uma doutrina, abraçando uma fé, a vida nos vai ser mais leve. Isso também é ilusório, né? Na verdade, abraçando a fé, e particularmente a fé de Jesus, no nosso caso, nós temos mais força para enfrentar a dor. Mas não que que esses momentos dolorosos vão ser afastados da nossa vida, né? Entender ou ter a ilusão, a ingenuidade de que, ao entrar para um centro espírita, para uma igreja, ou para começar a fazer um trabalho no bem, que a nossa vida vai se tornar um mar de rosas, né? Isso não é da nossa condição nesse planeta. E Joana chama atenção particularmente para quem abraça a tarefa da mediunidade. Ela diz: na mediunidade dispões do conhecimento da verdade, na certeza da sobrevivência e nas inebriantes consolações para as aflições que te maceram. Deves entender, no entanto, que a faculdade é portadora de metodologia santificante para o seu portador. O denominado Calvário dos Médiuns realmente tem sentido, por ser via de superação da inferioridade moral. Ou seja, ela chama atenção que a tarefa da mediunidade com certeza vai trazer consolações, mas que, ao mesmo tempo, ela é difícil. Ela usa a expressão Calvário dos Médiuns, ela diz que ela não é sem sentido, ela diz tem sentido, e é uma via de superação da nossa inferioridade moral, não é? É interessante que muitas vezes, ainda nesse afã ilusório, a gente percebe muitas vezes na casa espírita, né, para aqueles que começam a adentrar na doutrina, os estudos, com a melhor das intenções, com a sensação de terem encontrado um caminho, não é? Muitas vezes ficam iludidos, né? Fascinados com as possibilidades do fenômeno em si, né? E às vezes muito rapidamente querem galgar as escadas, os degraus, né? Para um trabalho de mediunidade, quando muitas vezes, por falta de estrutura, tombam frequentemente nessa missão, né? No livro Liceu da Mediunidade, Emmanuel nos diz que uma porcentagem de mais de 80% daqueles que no seu planejamento espiritual abraçam a tarefa da mediunidade falham na Terra. Que 80% daqueles que estão programados para o trabalho com a mediunidade aqui falham. Falham muitas vezes por falta de confiança, por falta de estrutura para suportar exatamente esses momentos de sofrimento, esses momentos que o chamado Calvário dos Médiuns, né, não pela mediunidade em si, mas pela condição que o planeta ainda proporciona, né? Mas é claro que, ao mesmo tempo, se a dor está presente, as dificuldades, as provações, mas ela lembra sempre, né? As inebriantes consolações também estão presentes. Basta ter confiança e saber aproveitar essas oportunidades de consolo e de apoio espiritual, né? Ela continua chamando a atenção que os tempos modernos
e ela chama de acomodatícios. É muito interessante a expressão que Joana traz, não é? Essa a tendência que temos a ficar estagnados, né? Buscando momentos de uma alegria muito fugaz, não é? A expressão zona de conforto, uma expressão que tem sido muito utilizada, mas que descreve bem a nossa tendência a evitar os maiores desafios, né? Que são provocados pela nossa evolução. Ela diz: esses tempos modernos e acomodatícios, ricos de indolência e futilidade, liberam divertimentos e prazeres variados, evitando testemunhos e devotamento afetivo. É interessante essa expressão, não é? Muitas vezes, no afã dos prazeres variados, das relações descartáveis, da falta de investimento no afeto verdadeiro, a gente vive momentos fugazes, mas com certeza a gente não constrói relações de devotamento afetivo, e a gente não aprende na construção dessa relação, né? O desenvolvimento moral passa pelo aprendizado do afeto, né? Passa pelo aprendizado dos relacionamentos. E o nosso mundo tem nos dado muitas formas de fugir, né? É claro que, por um lado, a gente deve sempre entender como evolução do planeta, né? Que a gente possa viver hoje com mais liberdade, que a gente possa viver hoje fora de amarras e de preconceitos dogmáticos, né? Que as pessoas possam viver mais livremente os seus afetos, a sua sexualidade, né? Porque tudo isso é divino, tudo isso é de Deus e tudo isso é legítimo. Mas a gente, ao mesmo tempo, não pode cair no engano de confundir essa liberdade que é tão nobre com a permissividade, com as relações descartáveis, com a falta de compromisso, com a falta principalmente de cuidado com o afeto do outro, né? Muitas vezes é sofrimento e é conquista conseguir de fato estabelecer relações duradouras, mas com certeza é aprendizado, né? Ela diz aqui: Jesus pede fidelidade e doação, renúncia e abnegação. Aprende a encontrar essas concessões quando sofras. É muito bonito porque ela traz aqui o medicamento, ela mostra que cada um pode buscar esse medicamento enquanto sofre. Pode buscar renúncia, pode buscar abnegação e pode principalmente buscar compreensão. É no entendimento do mecanismo da dor que a gente vai conseguir encontrar a superação da própria dor. É quando a gente para pensar: por que isso me machuca tanto? Por que isso e não aquilo? Por que aquilo eu já consigo encarar melhor? Por que isso ainda me faz sofrer? É porque aí reside ainda a minha maior necessidade de conquista. E talvez, em vez de fugir desse enfrentamento, a gente precisa exatamente abraçar esse momento de dor. Volto a dizer, não como com masoquismo, mas com coragem. Enfrentar e pensar: eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu preciso fazer com que isso não me abata tanto. Então eu vou pedir ajuda, eu vou orar, eu vou receber passes, eu vou entrar no trabalho do bem, eu vou buscar sintonia com espíritos mais evoluídos, e eu tenho certeza que os aprendizados vão chegar por meio, vai ser com os instrumentos que a espiritualidade nos abraça, são variados. Pode ser numa palestra, pode ser numa leitura, pode ser numa canção. Quantas vezes a gente ouve canções que nos tocam tão de fundo e nos falam
desse e nos trazem aprendizado, porque a misericórdia divina é imensa, ela encontra 1000 instrumentos para nos trazer aprendizados, né? Mas a gente precisa estar aberto a esse aprendizado, a gente precisa estar confiante na bondade de Deus e na nossa possibilidade de superação. Por fim, na sua conclusão, Joana traz que, fiel ao objetivo que a gente abraça, a gente não deve rejeitar esses testemunhos, a gente deve aceitá-los como qualificação para melhores resultados da tua empresa libertadora. E antes de concluir, eu queria trazer aqui uma sugestão para quem estiver precisando, às vezes, de momentos de apoio, estiver sentindo frágil frente aos desafios, né? Um livrinho que não é um livro espírita, mas foi um livro que me foi indicado por uma pessoa muito experiente, uma espírita de muitos anos, e ela disse: olha, é um livro que pode te ajudar muito nas palestras. Ele foi escrito por 2 enfermeiras que viveram e foram testemunhas de muitas pessoas e muitas situações de vida dolorosas de superação. E elas resolveram trazer esses casos num livro chamado A Resiliência, a arte de dar a volta por cima. Vou mostrar aqui, de autoria de Rosette Pollett e Barbara Dobbs, né? Talvez Rosette Pollett e Barbara Dobbs. Esse livro é um livrinho da editora Vozes, e essas 2 enfermeiras, elas resolveram estudar isso. A gente sabe que essa palavra resiliência, que tem aparecido agora no dicionário, mas no sentido das ciências humanas, a resiliência é entendida como capacidade física que um material tem de resistir a choques, né? Como, por exemplo, e não ficar marcado, né? Nesse caso, a espuma é mais resiliente a um choque, porque você pode socar uma espuma e em pouco tempo ela volta à sua forma original, diferente do aço, que se você der um choque vai ficar marcado no aço aquele choque, não é? Então essa capacidade, ela metaforicamente foi absorvida pela área das ciências humanas como a faculdade de reagir diante da adversidade. Aquele que consegue, como a espuma, absorver o choque, aprender com ele, mas voltar à condição inicial, às vezes com alguma deformação, mas consegue se colocar novamente na ativa, é mais resiliente do que aquele que, como o aço, que com o choque fica marcado e não consegue mais servir, né, porque fica marcado e não consegue sair daquela condição da dor. Então, nesse livrinho, elas falam, elas trazem uma série de testemunhos, de casos, de pessoas que conseguiram superar condições muito adversas, de muito sofrimento físico, moral, né? E elas trazem esses ensinamentos, e depois elas estudaram isso, e elas, inclusive no livro, elas trazem formas de estimular a resiliência nas crianças, nos idosos, nos adultos. Eu recomendo fortemente. Não é um livro espírita, mas com certeza é um livro, e nem um livro religioso, é um livro de profissionais da saúde, mas com certeza é um livro que teve muita inspiração do alto, eu tenho certeza. E eu queria encaminhar para o nosso final, antes de fazer a conclusão com Joana, mas trazendo um exemplo, né? Elas trazem vários exemplos de pessoas que sofreram sofrimentos atrozes na infância, no abandono, em lares adotivos, em instituições muito penosas, pessoas que conseguiram se tornar adultos produtivos, que cresceram, né, que de fato, como Joana disse, aceitaram a dor como bênção, e outros que conseguiram conciliar a grande prova com o apoio que encontraram no seu entorno. E ela traz o caso de Gerard Métro. O caso, a história dele, inclusive virou um livro chamado De Repente um Trem.
né? Ele traz a história do Gerard, que ele teve as pernas amputadas por um trem quando tinha apenas 2 anos de idade, né? E ele descreve nesse livro, De Repente um Trem, a sua vida de criança sem pernas, das dificuldades que passou, porque ele queria viver como os outros, né? E a sua família também. E ele dizia que a família tentava, porque o pior para ele era ser colocado de lado em função da deficiência. Então, ele teve o apoio da família para conseguir próteses, para ele conseguir ter uma vida o mais próximo da normalidade. E acontece que no início, ainda na infância, ele se apaixona pelo esporte. Imagina que situação para alguém que não tinha as 2 pernas, principalmente pelo hóquei. E ele começa, mesmo com a prótese, tentar todo tipo de trabalho, né? Aos 9 anos ele usa patins de gelo, né? Com apoio dos pais, com apoio da família. Ele chega a ser goleiro, e ele conta, ele vai ser goleiro no hóquei, apesar da dificuldade, que ele diz que o goleiro tinha que levantar e cair muitas vezes, e levantar e cair sobre as próteses era um esforço intenso. Mas ele lembra que ele, com 16 anos, ele continuou até os 16 anos jogando, e ele fala do apoio incondicional do seu treinador, né? A gente percebe aqui a misericórdia divina que vai nos trazendo pessoas, né, ao longo da nossa vida que nos ajudam. Ele teve a família, depois ele teve esse treinador, e imagina quantos profissionais da saúde também, esses que realizaram, que fizeram as próteses, que fizeram o tratamento com ele, né? Quantas pessoas que percebiam nele a vontade de enfrentar a dor, né? Ele poderia também ter optado pelo caminho que Joana chama ali, né, da acomodação, não é? Fazer pequenas atividades, se deixar levar pela depressão, que deve ser companheira de alguém que sofre uma provação dessa, não é? Mas não, ele enfrenta, e à medida que ele enfrenta, que ele acolhe a dor como sofrimento, como aprendizado, ele encontra as pessoas, né, que vão ajudá-lo. Isso é muito bonito. Além disso, essas autoras chamam a atenção que o humor permitiu a Gerard aceitar a dependência parcial que a sua deficiência impunha. É muito interessante isso. Ele usa o humor e ele encara a dependência parcial. Olha só. A gente, às vezes, com sofrimento, com limitações muito menores, a gente já se coloca numa situação, não é, de autopiedade, que não posso fazer mais nada. Ele perde as 2 pernas com 2 anos e chama de dependência parcial, né? Olha que ensinamento a gente tem aqui, né? E ele, com essa deficiência parcial, ele usa o humor, e ele diz o desejo de ser como os outros, de ter uma vida útil. Ele brilha nos estudos, ele continua interessado pelos esportes, ele entra na Universidade de Genebra, se forma em jornalismo, e vai morar no Canadá, onde ele se especializa como jornalista esportivo, cobrindo justamente o hóquei, aquele esporte pelo qual ele se dedicou na infância e na juventude, que ele tinha tanto conhecimento, de fato, né? Ele conta que lá ele resolve abandonar as próteses, assumir uma cadeira de rodas. Ele entende que em um determinado momento da vida ele já tinha feito o que ele precisava, e ele fala que ele não tinha mais medo de que as pessoas descobrissem que ele não tinha as 2 pernas. Ele aceita essa condição, e com certeza deve ter continuado a sua vida trabalhando também em favor dos cadeirantes, talvez. O livro não traz isso, né? O texto aqui, o testemunho das autoras, diz que desde essa época ele se torna um agente esportivo muito cotado, né? Que ele venceu na vida a despeito do seu difícil começo, né? E a gente poderia acrescentar aí, né, o vencer na vida, não nesse sentido material que muitas vezes a gente coloca na terra como vencer materialmente, mas venceu moralmente, porque ele venceu porque ele cresceu com o sofrimento, né? Ele de fato fez o que
a Joana nos traz, entender a dor como bênção. E para finalizar, eu queria terminar com a última frase de Joana, que ela diz: acima e além de quaisquer outras excogitações, alegra-te quando sofrendo, porque esse é o sinal de que estás na trilha certa, no caminho redentor. Que Jesus nos abençoe sempre.